Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e agora eu vou continuar falando sobre a campanha norte-americana. Alguém poderia me dizer, como alguém já me disse, o que isso tem a ver conosco, brasileiros? É óbvio que, para quem tem um mínimo de discernimento e conhecimento sobre política, sobretudo sobre política internacional, economia global, aquecimento global e assim por diante, relações internacionais, sabe que as decisões que o povo americano toma com relação aos seus eleitos têm impacto direto na nossa vida, na nossa economia, na nossa sociedade. Não só aqui no Brasil, como ao redor do mundo todo, inclusive na Rússia. Principalmente na Rússia, que, apesar de tudo, se coloca na posição de inimiga da América, só que não deveria ser, né? Até pouco tempo eram aliados, ainda que com um olho aberto e outro fechado de ambos os lados. O fato é que a decisão nobre, vamos deixar isso bem claro, a decisão patriota de verdade do presidente Joe Biden de desistir da campanha, primeiro em virtude da pressão sofrida pelos próprios colegas de partido, não todos, evidentemente, mas parte significante. Parte do eleitorado também já não o reconhece mais em condições de assumir mais 4 anos de governo dos Estados Unidos, apesar de ter feito um excelente trabalho, os números provam isso. Até já falei sobre isso no vídeo anterior, que ele diminuiu o desemprego, fez crescer a economia e uma série de outras conquistas que ele fez para os Estados Unidos. Mas só isso não basta, ele tem que demonstrar capacidade, em primeiro lugar, de derrotar seu adversário na campanha. E, obviamente, não tinha mais condições. Lembrando que a questão de 2, 3 semanas, no primeiro debate contra o seu oponente do Partido Republicano, olha eu trocando as palavras, o Donald Trump, ele já tropeçou e já havia tropeçado em entrevistas também, trocando nomes de pessoas, não conseguindo concluir uma frase, enfim, estava aparentemente cansado e com lapsos severos de memória. Isso é muito comprometedor. E se hoje ele está assim com 81 anos, imagine daqui 4 anos e meio. Pode ser que esteja melhor, pode ser que não, mas é um risco que um país, ainda que seja um país pequeno e humilde, digamos assim, não pode correr. Ele precisa de uma pessoa gozando de plena saúde e plenas faculdades mentais ao longo de todo o mandato, senão ele pode sucumbir e espertalhões podem tirar muito proveito disso, em detrimento do próprio interesse do ocupante do cargo público e principalmente do país como um todo, das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, patriotas ou não. E num gesto nobre, como eu já havia dito antes, aliás, que vai entrar definitivamente para a história americana e a história mundial, ele soube a hora de deixar o poder. E foi uma coisa muito inteligente. Aliás, eu sempre admirei as pessoas que sabem a hora de parar, ainda que seja o ato puro e simples de dirigir. Tem gente que vai dirigindo ao longo da vida, colocando em risco a própria vida e a das outras pessoas que estão no trânsito, no momento que ela também está, até acabarem desencadeando um acidente grave, uma tragédia, como já vimos aí ao longo do tempo nos noticiários diuturnos da nossa vida, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Então, é uma decisão muito difícil, todos nós realmente temos que saber a hora de parar nossas atividades, seja ela qual for, e principalmente quando o indivíduo está presidindo o país mais rico do mundo, a maior potência econômica e militar do mundo,
e científica também, além de outros adjetivos, digamos assim, não vamos entrar nesse mérito, mas ele, com muita dignidade e também sob pressão, quase que sozinho, acabou por desistir e recomendar como sua eventual sucessora a atual vice dele e candidata a vice, que seria candidata a vice para o próximo mandato, a Kamala David Harris. Foi uma excelente escolha, lógico que ainda não está consolidado o nome dela, depende da aprovação do partido por inteiro, cumprindo a legislação política norte-americana e cumprindo as próprias normas do Partido Democrata ao qual ambos pertencem. Mas no próximo vídeo vamos falar dela. Hoje quero me congratular com a atitude generosa e nobre e patriota do atual presidente Joe Biden e dizer que isso sim é um ato de coragem, de cidadania e, sobretudo, de nobreza, patriotismo, desapego, coisa rara nos nossos dias, sobretudo entre as pessoas que ocupam o poder. Parabéns, Joe Biden, vida longa, com saúde e muito sucesso, e gratidão em nome do povo americano por esse gesto nobríssimo, típico de pessoas que realmente têm caráter, honra e respeito ao próximo, e empatia com os eleitores e, enfim, só nobreza. Diferentemente do que a gente vê no outro candidato, que acusa, que não perdeu a oportunidade de alfinetar, ou melhor, de acusar o Joe Biden de senil, não necessariamente com essas palavras, e dizendo que ele não tem capacidade de governar e que é corrupto, uma série de coisas baixas, típicos de gente baixa mesmo. Obviamente, a baixeza está no fato deles simplesmente disseminar mentiras, que é uma especialidade dele. Segundo o jornal Washington Post, que acompanha a campanha de todos os políticos americanos, sobretudo dos candidatos à presidência, o Donald Trump proferiu mais de 30 mil mentiras só nas campanhas. Registrou, catalogou mais de 30 mil mentiras do Donald Trump. E essa aí seria evidentemente, mais uma ou duas desse sujeito de reputação suspeita, que está respondendo a vários processos lá nos Estados Unidos, que também não vou entrar no mérito agora, já falei sobre eles em outras ocasiões, em outros vídeos, mas que tudo isso também corrobora ainda mais a candidatura da Kamala Harris como substituta natural, que muito provavelmente vai ser homologada pelo partido, até porque ontem, um dia após a desistência hoje, melhor dizendo, um dia após a desistência do Joe Biden de continuar concorrendo à candidatura, a Kamala Harris conseguiu nada menos que 81 milhões de dólares, um recorde na história americana de doações para a campanha democrata. E outro grande legado, digamos assim, foi que as bolsas de valores ao redor do mundo, o mercado reagiu positivamente, até porque eles, como toda pessoa que tem um mínimo de inteligência, não confia no Donald Trump, sobretudo nessa campanha dele de fazer a América grande outra vez. Isso eu já tinha dito no vídeo sobre ele, que isso, se ele fosse eleito e se efetivasse essa estratégia de isolar os Estados Unidos do resto do mundo, a América iria sucumbir em todas as áreas, ou em quase todas, porque o isolacionismo não interessa a ninguém, muito pelo contrário. Nós fomos vítimas disso aqui no Brasil durante os anos de chumbo, na ditadura militar, e isso só nos trouxe atraso, inflação, desemprego, amargura, sofrimento, derrotismo e tudo mais. Tudo que não presta veio naquela época para nós. Enfim,
É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Assim, mais um registro. Quando uma eleitora foi inquirida por uma repórter sobre a suposta senilidade e limitações do atual presidente Joe Biden, ela falou, qual o problema das dificuldades de saúde dele? Vejam o Donald Trump. Ou seja, na opinião dessa eleitora, obviamente do Partido Democrata e do Biden, e agora da Kamala Harris, o Donald Trump, com a postura dele, com as sandices, com toda a manifestação de ignorância, de trogloditismo dele, teoricamente, se ele for estudado, ele está com a saúde mental muito mais comprometida do que a do Joe Biden, com todas as dificuldades que ele tem de confundir nome de pessoas ou até de concluir uma frase, tá bom? É isso. Repetindo, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão por ter chegado até aqui, sorte, sucesso, saúde, um grande beijo e tchau. Até mais. Namastê.